Olá, começa mais um Fala Real. Hoje, um programa mais do que especial. Super, mega. Nós vamos conversar com uma pessoa muito interessante, com um tema muito interessante e que acho que já fez parte da vida de todo mundo. Nossa. Se não fez é porque ainda não está na sua hora. Ou tem alguma coisa errada. Ou não precisou, né? Ou não precisou, é verdade. Mas quem vai contar isso é a Renata. Conta pra Réis mortais, quem tá né? Hoje. Réis mortais, né? A gente precisa falar disso. Réis mortais passaram por isso alguma vez na vida ou algumas? Não, eu tô falando da gente. Muitas vezes. Ave Maria. Muitas vezes. Bom, deixa eu falar, é o seguinte. Essa pessoa que a gente vai entrevistar hoje é uma mulher incrível que eu tive a honra de conhecer, mas no primeiro dia que eu a conheci, foi uma empatia, tipo, de cara, pelo menos da minha parte. Só faltava negar isso aqui agora, né? Não. Só faltava fazer isso. Educado. Bom, ela é psicóloga, é uma das maiores empresárias do Brasil, fundadora da Moderna Empregos, uma das maiores agências de emprego do Brasil. E eu tenho a honra aqui de falar sobre empreendedorismo feminino hoje, sobre a Moderna, sobre a vida dela como toda a história dela é incrível. Seja bem-vinda, Jéssica Mendes! Bem-vinda. Eu gostaria de agradecer o convite, me sinto privilegiada de estar fazendo parte desse quadro e com certeza vou poder contribuir bastante relacionado a tudo que eu conheço do universo de empreendedorismo e de recursos humanos. Nossa, eu já gostei. Você sabe que quando eu tava para escolher a minha faculdade, eu queria ser psicóloga também. Só que aí não deu certo. Eu tava entre duas, ou psicóloga ou comunicadora. Acho que, né? Acho que tem uma ligação, né? Tem uma ligação. Tem uma ligação. E psicologia tá incluso em tudo, né? Tudo, né? Tudo. Tá. Eu, por exemplo, eu fiz psicologia, eu atuei na área de psicologia há muitos anos, assim, entrei em estágio, aí fui me desenvolvendo tudo pra área organizacional. Nunca quis ser clínica. Nunca. Eu era a exceção da minha Todo mundo sala. queria clinicar. Todo mundo quer clínica. Todo psicólogo, né, que tá fazendo curso, ele quer clinicar. Eu não, desde o primeiro momento que eu fiz, minha paixão foi recursos humanos. E até os professores brincavam, né? Jéssica, o que você tá fazendo aqui? Que eu sempre fui muito comunicativa. E não tinha muito a ver ali com a turma, né? Mas eu sempre, assim, aflorou a paixão em RH. E, inclusive, me especializei em área organizacional, em behaviorismo, que é comportamento. Sim. E sou apaixonada e montei uma empresa com esse conceito, né? Que é recursos humanos. E recursos humanos, né? As empresas não tinham o devido valor. Né? Não. O RH, na verdade, assim, ele não era utilizado alguns anos atrás como é hoje. Porque é uma área muito, muito importante da empresa, porque na contratação você ganha tempo. Se você contratar errado... Sim, existe até uma evolução da área de RH, né? Quando ela começou, ela era mais administrativa, mais departamento pessoal. Aí foram vendo que as pessoas são importantes, que treinamentos são importantes. E, assim, pós-pandemia, nunca se valorizou tanto o profissional de RH. Nunca a gente foi tão valorizado. E a palavra fala, né? Recursos humanos. Então, as indústrias usavam muito o recurso e esqueciam o humano. E hoje não. Hoje, a importância da pessoa estar envolvida com a cultura e com o propósito da empresa é fundamental para a empresa crescer, para a empresa caminhar, enfim, para todo mundo ali estar conectado. É uma coisa tão lógica, né? O maior recurso de uma empresa é o ser humano. É o ser humano. E as empresas não tinham esse olhar. Pós-pandemia começaram a ter. Inclusive, para minha profissão, que é psicóloga, se existia um grande tabu, né? Não, eu não vou para psicóloga. Se existia um preconceito, né? Eu achava assim, nossa, eu não vou. E foi quebrado esse tabu. Pós-pandemia. Tanto é assim, se nada der certo, gente, vou atender. Vou montar uma clínica e atender. Mas já deu. Amém. Já deu. Deu tudo certo. Ô, Gé, mas aí na hora que você estava na faculdade, você já estava pensando na Moderna, em criar a Moderna? Não. Quando eu entrei na faculdade, eu já estava em agência de emprego. Ah, tá. Eu comecei como recepcionista, meu primeiro emprego em agência. Tá. E quando eu comecei em agência, eu me deslumbrei pelo mundo administrativo. Porque eu trabalhava em shopping, né? Eu trabalhei, eu acho que 4 anos em shopping, na área de vendas. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar em agência, eu sentei numa cadeira e tinha um papel com uma secretária jogando tudo pro alto. Hoje é sexta-feira.
aí eu olhei isso, eu achei formidável. Porque eu trabalhava de domingo a domingo. Shopping, você trabalha completamente diferente. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, eu tenho sábado e domingo livre. Então eu fui, assim, eu gostei. Inclusive, 4 meses depois eu tive uma promoção, fui para auxiliar de seleção. E fiquei um bom tempo na área de seleção. E aí eu fui gostando, fui me adaptando, fui fazendo cursos. Até que eu decidi fazer o curso de psicologia. E quando eu fui fazer, eu já sabia que eu queria organizacional. Acho que, voltando um pouco, quando você foi para fazer a psicologia, você já estava com essa ideia de um dia montar a tua própria empresa? Você tinha essa veia empreendedora? Ou você achava que você ia só trabalhar? Não, eu achava que ia só trabalhar. E a agência de emprego, ela veio num momento assim que eu tava gestante. E aí eu já tava em agência há bastante tempo. Eu trabalhei na área de RH, nossa, muitos anos. E aí eu fui para uma área comercial. Eu fui vender o que eu sempre gostei, a minha formação, que é RH. Uhum. E aí, quando eu fiquei gestante, já tinha 4 anos que eu tava sem férias, e aí eu tirei alguns meses, e aí foi onde eu decidi montar a agência. Deu clique de virar empreendedora. Já tinha, antes tinha dado o clique de ser empreendedora. Mas quando eu realmente comecei foi quando eu tava gestante. Mas me conta uma coisa, o que te encanta quando a gente fala de RH? Eu penso no RH como pessoas que olham para o bem-estar dos funcionários, né? E olham com amor, vamos dizer assim. A gente está falando de empresas, são negócios, a gente sabe disso, tem que produzir. Uhum. Mas o RH, na minha concepção de milhares de pessoas, é aquela criatura que olha, tá bom, deixa eu cuidar aqui das minhas pessoas, porque senão... porque a gente tá falando de pessoas. Sim. E senão, essa produção, ninguém é máquina aqui. Então, eu tenho que olhar para isso com carinho. Como que você olha para os departamentos de RH hoje, já que a gente está falando que melhorou depois da pandemia? Qual é a diferença gritante que você vê? Tem alguma coisa que chama muita atenção? Os RH sempre fizeram o que fazem e começaram a dar atenção para eles? Ou também mudou o comportamento dos profissionais depois da pandemia? O maior problema que tem hoje no RH é o comportamento das pessoas, dos profissionais que buscam emprego. Tá. E dessas gerações que estão vindo. Isso é um quebra-cabeça para todo profissional de RH, para toda empresa, inclusive. A empresa ela quer contratar, a máquina tá parada e não existem mais profissionais para operar uma máquina. Não existem profissionais se qualificando, por mais que o mundo é moderno, que há tecnologia, que a gente tem tudo na mão, as pessoas não fazem mais tanto cursos. Elas não se profissionalizam. Elas fazem uma faculdade que, na nossa época, uma faculdade era o auge. Você ter faculdade, você estava empregado. Hoje o valor numa área profissional, o profissional que está migrando, ou pra gente tem uma vaga e o que vai balancear é se ele tem idioma, mais de um, porque o inglês, essa geração que está vindo já é comum. Né, o celular já faz parte das crianças, né? Independente da condição financeira. Sim. Hoje já todo mundo tem esse acesso. Então ter mais de um idioma, isso é uma grande diferença. E o curso tem mais valor hoje do que uma faculdade. Então se é um profissional que ele quer operar numa área de TI, tem um curso tal, ele às vezes é muito mais caro que uma faculdade. Isso a gente percebe uma grande diferença. Técnicos tem muito valor. Muito. E aí o profissional de RH com esse cenário novo tá tendo que dar uma rebolada, né? Tá criando coisas novas. Como que ele se posiciona? Porque assim, se eu tenho bons profissionais na minha empresa, eu tenho que retê-los, né? Uhum. E para atrair, quem já sabe que para atrair profissionais novos tá mais difícil. Sim. Mas e como que eles olham, já na sua visão da Moderna, por exemplo? Como que vocês olham para isso? O que vocês pegam coisas novas, tem ações novas para essa retenção? Como que vocês trabalham? Porque deve ser muito desafiador. Muito. Sabe qual o maior problema de qualquer empresa? Qual? Pessoas. Eu ia falar, mas eu falei, não é possível. São pessoas, porque você, assim, uma máquina você opera, você tem como controlar. Ali no administrativo, você tem como ter controle. As pessoas não. E a gente percebe assim, e hoje o desafio de um profissional de RH dentro de uma empresa é que ele trabalha com mais de quatro tipos de gerações
no mesmo ambiente. Então ele tem uma geração que é da época da minha mãe, ele tem uma geração que é de 40 anos, que é a minha, ele tem uma geração que é dos 30 aos 20 e uma geração do jovem aprendiz que inicia dentro das empresas com 14 anos. Certo. Então o RH tem que, de alguma maneira, trabalhar essas 4 gerações dentro da organização e deixar todo mundo contente. E às vezes a motivação do profissional da geração da minha mãe é diferente da motivação do jovem de 14 anos. Então faz mágica, né? Nossa, então é um quebra-cabeça para RH. Ter que driblar, ter que trabalhar isso no dia a dia. Ter que, por exemplo, às vezes esse profissional que ele já tem 50 anos, às vezes não sabe falar direito com o de 14. O de 14 já tem a crise de ansiedade, não tem paciência. O jovem de 20, então assim, é um quebra-cabeça pro RH saber ali gerenciar essas gerações tudo dentro da empresa. Para mim é um grande desafio. Gente, eu percebo isso. Imagina, porque você pega uma geração que é completamente ansiosa, uma geração que é completamente comprometida. Não que o jovem aprendiz não é comprometido, mas eles têm uma facilidade muito maior de trocar de emprego. Desapego. Não tem aquela coisa de eu vou entrar nessa grande empresa e vou ficar aqui, vou evoluir aqui dentro. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, em empresas e tal, você olhava para um plano de carreira. Os profissionais de RH, em algum momento, chamavam você para conversar e falavam, olha, você tem futuro, porque daqui você pode ir para cá, faz um curso especialista nisso, naquilo, enfim, para você se moldar e, óbvio, ganhar mais, e, enfim. Tem gente que não, tem gente que é acomodada, mas o que eu sinto nessa geração que está chegando agora é essa ansiedade e essa falta de comprometimento. Sim, e o imediatismo. É uma geração que quer tudo para ontem. Então eles vão ficar numa empresa, eles já quer tal salário, né, quer ganhar tanto sem ter a vivência e quer uma promoção em curto período, em 1 ano já quer uma promoção. E por isso que se vê grandes problemas de saúde mental na geração jovem. Por quê? Para você chegar num nível de liderança, às vezes a habilidade, a técnica, esse jovem até consegue. Mas a inteligência emocional você consegue com a idade, com o tempo, com a maturidade. E o jovem, quando ele vai crescendo, ele se torna um líder, ele não tem a inteligência emocional. E aí muitas vezes vem estafa, enfim... ele acaba tendo problemas de saúde mental. Mas como... o RH ele pode se antecipar isso? Pode. E deve, né? E deve. Mas às vezes, assim, muitas vezes para manter esse jovem, o RH também acaba sendo assim, gente, vamos dar oportunidade porque é o que está se destacando. Então, muitas vezes o RH também, para não perder, ele também acaba, não, vamos dar uma promoção para esse que está se destacando, senão a gente vai perder no mercado e ele vai pro mercado. Isso a gente percebe em toda a área. Toda área. Toda a área você percebe que as pessoas estão cada vez com menos paciência dessa evolução. A evolução é com o tempo, não tem jeito. Não tem. Não dá para você pular etapas. E aí acaba se frustrando. Tem uma geração de profissionais, independente da idade, se frustra muito rápido. Sim. Né? E acho que a tecnologia, ela traz isso pra gente. Hoje você consegue toda a informação, todo o questionamento em segundos no seu celular. Verdade. E isso só que no dia a dia, no trabalho, na construção de uma carreira, não é assim. Não é. Não adianta você usar inteligência artificial para virar um bom gerente. Não, mas eles não querem passar pelo processo, né? É o processo normal. Sim. De crescimento. E existe também uma grande diferença, né? A América Latina para países de primeiro mundo. Nós somos América Latina, então a gente no Brasil tem muita vaga operacional. Muita. De operar máquina, de agronegócio, a gente tem muito trabalho manual. Trabalho manual não tem como ser híbrido, não tem como ser home. E quando veio o home office, né, países de primeiro mundo já estavam mais habituados, nós não. Sim. E às vezes a gente tem candidato que a gente vai ofertar vaga, não. Se for home dentro de casa, eu fico. Não quer nem? Não quer. Nem híbrido. Não, nem híbrido. Nem híbrido. Só se for home. Interessante. E eles impõem que querem só home. E muitas vezes, por exemplo, tem uma máquina que ela tá ali pra operar. Como você vai operar home? Não tem existe, como. Não faz sentido nenhum. Não tem. E é um percentual muito grande no Brasil. Vagas. Sim, e a lei no Brasil de home office, ela não é uma lei clara.
Ela é uma lei que, assim, a empresa tem toda a responsabilidade, né? Da internet que o profissional vai usar, do computador, do cartão de ponto. Tem que ter uma estrutura. E muitas vezes não se tem essa estrutura. E aí depois o profissional, ele processa a empresa e ganha, porque não se tem uma lei clara do home office. A lei no Brasil, a lei CLT, ela é de 1800 bolinhas, gente. Meu há Deus muitos anos atrás. Muito. Muito Só retrógrado. se teve uma atualização recentemente, que foi, eu acho que em 2019, que teve uma atualização da lei, aonde incluíram o home office. Mas, assim, poucas cláusulas, assim. Bem muito, passando. E tudo tá mudando, né? Inclusive, o sistema de contratação hoje é tudo online. Eu posso contratar um profissional lá da Bahia online. E o contrato, ele tem validade. Hoje em dia, não existe mais carteira de trabalho. Gente, na minha época era carteirinha azul. Eu tinha. Não existe. Eu tenho Hoje é por aplicativo. O FGTS, a gente ia aqui na Caixa Econômica para ver quanto tinha. Hoje é tudo pelo aplicativo. É tudo automático. Né? Então, tudo tá mudando também no sentido trabalhista no Brasil. Mas isso é um benefício. É um benefício, tá? porque o profissional, ele tem o controle, né? Se a empresa tá depositando. Não, e também abriu oportunidades para as pessoas que podem trabalhar, que a profissão permite o home office, trabalhar de outro lugar, numa empresa que de repente tem a sede em outro estado, né? Sim. Isso é bom também. A gente tem muita coisa boa, né, Gê? Mas me conta uma coisa. Como depois que você decidiu abrir a Moderna, quais foram os desafios que vieram ali pra você? Nossa. 1 zilhão. Milhares. Quem não tem desafio? Pois é. Milhares. Ainda mais a minha área. Gente, eu sou de uma área de gerar oportunidades, de gerar emprego. E a minha área, ela é a primeira a sentir se o mercado tá caminhando, né? Porque a gente contrata primeiro. Então, quando a gente começa a contratar, ela é despesa para a empresa, a contratação. Porque a empresa tem que primeiro pagar para depois começar a ter o fluxo. Aí sim, tem estatística que, nossa, tá indo bem. Mas a minha empresa é a primeira a sentir. E a primeira também a sentir quando tem queda. Tá. E eu comecei a minha empresa em 2013. Foi quando teve um índice gigantesco de desemprego. Quando eu abri a Moderna. Aí veio uma onda de desemprego no país. Na época, por questão política, também por causa do dólar na época. Então foi assim, gente, mas aí foi onde eu já senti a primeira dor. Mas você já começou com o desafio? Já comecei. Mas todo empreendedor, Toda. se não tem desafio... Se não é no começo, é no meio. Não, e vai ter, ter. E veio uma pandemia, também, assim, o meu ramo foi o mais impactado numa pandemia. Que é o emprego. Mas tinha vaga? Assim, no começo, não. No começo, a gente teve uma queda de uns 70% a 80%. Do dia pra noite. Do dia pra noite, assim. Porque na verdade ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém. Então a empresa não tinha nem como ficar com o funcionário. Aí o que ainda salvou foi que o governo fez um acordo entre os colaboradores para manter. Então a empresa paga depois. Então isso meio que ficou estável. E aí o que eu pensei? Gente, vou ter que me manter, vamos ter que virar, vamos ver o que a gente vai fazer. E eu comecei a ir atrás de empresas que tiveram alta demanda de emprego. Porque, por exemplo, eu trabalhava com empresa de aplicativo de viagem. Tá. Quebrou. Não teve como, não tinha nem como se reciclar. Mas eu comecei a ir atrás de empresas que faziam cândida, álcool, produto legal. químico. Boa. Nunca, máscara, tecido. Nunca se contratou tanto álcool e cândida numa pandemia. É Nunca. Então eu comecei atrás dessas empresas. E a gente pegou uma empresa grande, nível Brasil, onde a gente começou a ter um alto índice de contratação. Mas não tinha profissional. A gente ligava, não precisava nem ter experiência. Precisava ter gente. A empresa queria gente para trabalhar, não precisa ter experiência. O importante era ter nesse momento pessoas para poder fazer o álcool, o gel, enfim. A gente ligava para os profissionais. Tem uma vaga, a gente ofertava, uma loucura, um monte de vaga acontecendo. Depois da pandemia. Tô ganhando uma bolsa, minha esposa também, vou ficar em casa. Tô em casa, não quero. E a gente teve, e várias empresas tiveram essa dificuldade na pandemia, porque os profissionais não queriam trabalhar, preferiam ficar em casa por conta da bolsa do governo.
E com medo de pegar Covid também. E com medo, claro, todo mundo teve medo. E na época não tinha ainda a vacina, né? Que foi mais ou menos em junho que começou a voltar as contratações. E aí, ao mesmo tempo, as empresas que precisam prestar os serviços essenciais, precisando de gente para trabalhar. Sim. Empresa de logística também. Sim. Nunca se comprou tanto no e-commerce. Nunca. Gente, não, e mercado, Jéssica. gente, eu falo que o mercado foi demais, né? Porque assim, não podia ter a loja. A gente acontecia isso porque a gente trabalha com vários segmentos de indústria, né? Então tinha indústria que trabalha com agro. Aí tinha planta, não pode, mas no mercado tinha. Então a lojinha na frente do mercado era de planta. Não podia, mas o mercado podia. O mercado também teve uma grande demanda de contratação, né? Gente. Gente, que desafio louco. Foi. E quando começou a dar uma amenizada, assim, que você começou a ver o jogo virar pós-pandemia? 2022. Só 2022? Só 2022. Eu falo que 2020, 2021, o mundo ficou parado. Porque 2021 veio a outra onda. Outra onda. Então, a gente, assim, ficou meio estagnada. Eu percebo, assim, o ano que vem, um ano muito promissor nos negócios. Isso eu percebo até pelas empresas que a gente contrata. Tá todo mundo muito otimista. E o segundo semestre desse ano foi um ano... Foi melhor esse semestre. A gente sentiu uma melhoria, as empresas voltando a contratar. Quando acabou a pandemia também, nós tivemos que nos adaptar essa coisa do home office. Porque até então não tinha. Essas reuniões virtuais, isso é uma coisa para nós aqui no Brasil muito moderna. Sim. Na pandemia várias coisas evoluíram. Sim. E uma delas foi essa. Inclusive entrevista online. Pois é. A gente entrevista online. Exato. Gente, você não sabe o tanto que otimiza. Exatamente. Se a gente soubesse que tinha essa facilidade de fazer as entrevistas online. Porque a gente faz muito, assim, tem uma equipe que faz entrevista o dia inteiro. Tá. Né? E acontece de tudo, gente. Então, eu queria saber, é engraçado. Tem coisa engraçada nisso. É a mesma qualidade? Não é. Não é, né? Não é a mesma Porque você deixa de perceber várias coisas também quando a pessoa tá na sua frente, né? Não é a mesma qualidade. A gente tem psicólogos que fazem entrevista até pra analisar o comportamento, enfim. Mas no vídeo então, dá certo? a tá ali ao vivo é muito diferente. A minha área é pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, né? Não Conta uma coisa engraçada. Ai, é tanta coisa que acontece. Por exemplo, às vezes a gente vai... as meninas vão convocar candidato, né? Aí liga, atende a mulher. O que você quer com meu marido? Uau. Ai, aí gente. começa a discutir. E desliga na cara. E é pra ofertar emprego. Acontece da gente chamar o candidato pra uma entrevista. Aí na hora de chamar pra sentar pra ir pra entrevista, vai a esposa junto. E ela que fica perguntando. Gente! Não, aí a gente... ele, né? Não é. Ela fica perguntando. Acontece de ir com o filho. Contratar a família. Gente, acontece de ir com o filho. Que loucura. O filho sai correndo na agência inteira. Sair pintando. Ou ir com o pai ali junto na entrevista. E o filho começar a perguntar. Claro. Responder as perguntas do selecionador. Nossa, acontece muita coisa. E a gente, quando faz processo seletivo, a gente contrata... Às vezes, quando tem demanda, faz fila. Mas fila, gente, às vezes faz fila assim de 1000 pessoas e o brasileiro gosta de fila. Adoro uma fila. Vê uma fila, vai. O que tá acontecendo aqui? Aí fica lá, nem Vamos dar sabe. alguma coisa, que vão dar alguma Não, coisa. aí quando você vê na fila, a gente desce, fica preocupado, né? Enfim, já tem gente vendendo água na fila. Mentira! Virou um comércio ali. Claro. É o período da manhã, gente, vamos ali. E a gente passa o dia inteiro recebendo esse pessoal. Uau. O dia inteiro, e é tanta coisa engraçada que a gente vê, assim, né? Dos candidatos, essa adrenalina de estar junto com as pessoas, acontece muita coisa. Mas é gostoso também, né? Aí é prazeroso. Quantas psicólogas você tem lá com você? Hoje eu tenho, acho que 5 psicólogas. Caramba, bastante gente. Que entrevista. Mas tem também quem não é psicólogo, que é formado em RH, que também faz a entrevista. A tecnologia te ajuda muito hoje? Existe software que te ajuda pra isso? Sim, todo o meu sistema, ele é em nuvem. Hoje em dia, até o PABX tudo é em nuvem. Sim. E eu tenho um sistema próprio de seleção, próprio de agência. Então, todo candidato, quando ele vai na agência, ele entrega um currículo, automaticamente é inserido no sistema. Passou 2 anos, ele está disponível de novo no mercado. Quando ele vai na agência, ele ativa o cadastro dele novamente.
Então hoje a gente nem usa muito papel. Eu era da época de agência de emprego, gente. Currículo. Chegava candidato, era pila. A gente não tinha tempo de arquivar, porque era... Imagina você arquivar currículo. E a gente recebia uns 300, 400 currículos por dia. Não dava tempo, era uma loucura de papel, uma fila, assim, fila gigantesca de gente entregando. Não, você não conseguia nem pilhas ler. de currículo, não. Maior dó, né? A gente tem a maior esperança. E quem é selecionador, quando a gente recebe um currículo, a gente já tem feeling, né? Então a gente olha. Olhar o currículo, você já sabe se ele tá ou não no perfil. Você já analisa se ele tem ou não experiência. Então a gente já tem essa dinâmica. Então é muito rápido pra gente ir selecionando. E muitas vezes o candidato, assim, fica bravo com a agência, vai nas redes sociais. Eu nunca fui contratado. Não sei o que. E não é que nunca foi contratado. É que, gente, às vezes é Não, é uma vaga pra 1000. Então é muito difícil você contratar, assim, começar a ter esse critério de contratar específico esse candidato. Lógico. E eles falam, eu tenho perfil, eu tô apto à vaga. E muitas vezes não tá, porque tem coisas dentro de quando a gente faz um anúncio de vaga, que a gente não pode colocar. Eu não posso colocar no Brasil se a vaga é masculina ou feminina. Que é discriminação. Mas mesmo que tenha necessariamente tem que ser um homem ou uma mulher. Mas a empresa, eu prefiro mulher. Eu não posso colocar a altura, porque é discriminação. Porque tem empresas que a altura já foi o rapaz lá da qualidade, o técnico de qualidade, que avaliou que a altura tem que ser 1,68 por conta da máquina. Porque se for uma pessoa maior, tem grande índice e isso a empresa faz uma análise. Mas eu não posso. É uma empresa de pintar rodapé, não vai pegar um cara de 2 metros. Porque a coluna dele vai danificar. Lógico. Mas é óbvio. E aí não pode colocar isso? Não pode. Não, então vocês têm muito mais trabalho. De analisar um monte... É legislação isso. Então, mas de analisar um monte de gente... Tá dentro da lei da CLT, não pode. Eu não posso fazer um anúncio aonde eu discrimine. Então, discriminar é o quê? Você colocar a raça, não pode. Colocar o sexo, não pode. Colocar a altura, a idade, não pode. Ok. Né? Então, a gente, assim, tem coisa que a gente não pode abrir isso pro candidato. E aí, ele vê a vaga, tem o perfil. É porque hoje em dia, eu acompanho muito essas evoluções, né, de comportamento mesmo. Hoje tem uma onda de muita gente falando cada vez mais de se contratar pessoas acima de 50 anos. Ainda bem, né, gente? Eu vejo muito isso no LinkedIn, falando e tal. E aí, mas existem muitas empresas que quando eles dão um briefing para vocês, qual o perfil, eles não querem uma pessoa de 50 anos por N motivos. E vocês, no cargo, vocês não podem colocar. Mas é meio que pré-estabelecido que existe um preconceito que a pessoa com mais idade é mais difícil. E eu sinto que isso está mudando por conta de pessoas procurarem bons profissionais comprometidos. Que são sêniores mesmo. Exatamente. E é um momento da vida que talvez ele tenha passado por tanto conhecimento devido que assim, sua empresa vai... Não, mas você tá falando de 50, eu já falo de 40 pra cima, já é um já problema. Já era um problema, né? Hoje não. Tá mudando, né? Hoje mudou. Já mudou? Ai, que já benção. mudou. Já mudou. As empresas preferem profissionais com mais experiência. Mas nós estamos vivendo uma curva. As pessoas estão vivendo mais. Sim, também. E não, é gritante a diferença dos anos 80 pra cá. Exatamente. Uma pessoa de 40 anos é mais diferente. É um jovem. Antigamente você falava, nossa, tá com 60 anos, tá velho. Hoje, 60 anos, ele tá apto a trabalhar em todo lugar, enfim, aquela coisa toda. Tem um filme que eu adoro, que é aquele do estagiário com o Robert De Niro. Senhor estagiário. É maravilhoso. E aquilo mostra aquilo, a experiência dele, como ele contagiou os jovens. Sim. Exatamente. E como ele conseguiu ajudar aquela dona daquela empresa. Que era uma tremenda CEO, que a única coisa que ela não poderia deixar acontecer é que a empresa dela perdesse a essência dela. Pois é. Porque ela é a essência da empresa. E às vezes você quer se afastar porque acham, tudo bem pelo tempo, não, mas que você eu tô ultrapassado, não é o caso. Não. E num ambiente corporativo, eu acho que mesclar as idades é muito Eu ia perguntar isso. Você acha mesmo? Eu acho fantástico. Mesmo por conta desse desafio? Sim, mesmo com esse, mesmo com esse desafio de estar com várias gerações, é muito importante. Porque assim, a gente precisa do jovem. O jovem, ele traz
técnicas, metodologias, conceitos diferentes, igual a gente que tem empresa precisa de alguém ali nas redes sociais postando, diferente da nossa época, né? Que assim, a nossa época, quem é o dono da Coca-Cola? A gente nem tinha interesse. Hoje eles sabem tudo. Eles querem saber, eles se conectam com as pessoas. Muito. Então, ter esse jovem é muito importante porque ele traz uma visão de futuro. Mas ter o profissional que ele é uma geração X, Y dentro da organização é importante porque ele traz a maturidade. Ele traz uma maturidade, ele é mais centrado, ele traz um equilíbrio dentro da organização. E isso a gente percebe, né? Porque até comigo já aconteceu de eu ter só jovem. Vamos contratar e vamos treinar. Tá. E de repente entrou em evolução, assim, em erupção, quer dizer, a empresa, porque eram só jovens, um confrontando com o outro. E quando eu comecei a trazer profissionais com mais maturidade, começou a dar um equilíbrio. Que legal! E a pessoa que tem mais vivência, um sênior, ele traz esse equilíbrio, ele traz a experiência. E o jovem, ele tem vontade de aprender, ele tem sede de vontade de aprender, como a gente também. E também é uma referência pra ele ali na frente dele, né? Sim, é uma referência. Então é muito legal, assim, você mesclar. É claro que, assim, é um grande trabalho, é um quebra-cabeça, mas é algo que se o RH, ele souber trabalhar, ele, assim, consegue fazer essa dinâmica acontecer e obter os resultados dentro da organização. Porque os problemas continuam os mesmos, mas conforme a idade que você tem, você enxerga o problema de uma forma diferente. O sênior vai trazer o resultado. Ele te abala de uma forma diferente. Talvez o mais jovem ele fique mais ansioso, ele quer resolver na hora. Calma. Não vai resolver. Não vai resolver. Não tem como. Não tem. Me conta uma coisa. Como é que você atende especificamente um tipo de empresa? Você atende indústrias? Isso. Mas se alguém chegar, tipo, por exemplo, a Real Play, a gente é totalmente voltado para comunicação. Você atende também a Moderna Aprende? Atende. A gente atende tudo que você imaginar. Eu já contratei de tudo que você imaginar. Sério? Tudo. Nossa, não é muito difícil. Milhares de profissões. Sério? Qual foi a coisa mais esquisita que você contratou? Lá vem, senta que lá vem. Não, vamos lá, né? Vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Não, a gente, assim, tudo que você imaginar. Eu já contratei, por exemplo, contratei moça, porque assim, é uma empresa que é de lingerie. Tá. E precisa ter, o cargo era modeladora. Tá. Que é uma manequim. Tá. E precisa ter tudo certo, assim, ó, as medidas do corpo. Tá. Então a gente fazia entrevista com a candidata, ia pra uma salinha, media, pra ver se tava ok o busto, a cintura, quadril. Aí sim mandava pra empresa nas medidas, não podia ser fora das medidas. E é modeladora, a função. Ela ficava vestindo as lingeries pra tirar foto, essas coisas? Tipo modelo, de catálogo, assim? Aí ela veste, coloca pra poder ser modelo mesmo. Pra colocar as roupas, as lingeries, pra poder ir pro mercado depois. Gente, que legal. Pra poder confeccionar. Mas você não podia colocar isso no cargo. Não, nossa, jamais. É discriminação. Então, como é que é? Você não pode estar acima do peso, não pode estar abaixo do peso. Não pode falar, mas assim, isso pra agência, imagina, pegar as candidatas, ir lá, medir. Não é simples. Não é simples, não. E a agência de emprego, gente, atende. É todo dia, gente, é todo dia, não tem um dia. E é engraçado que, adivinha qual dia da semana tem o maior índice de pessoas procurando emprego? Sexta. Segunda-feira. Eu ia falar segunda, mas eu achei que era óbvio. Sexta. Sexta-feira ninguém vai trabalhar. Segunda, terça e... Só é sextou. É só ela, sextou. Vou procurar um emprego. Vou procurar emprego sexta-feira. Não deu certo. Não. Porque, sabe o que acontece? Eu venho da área comercial também. E todo mundo tem uma galera que fala, sexta-feira não é... Nem ligo para os meus clientes, porque não dá. Sexta-feira é um dia que eu já fechei vários negócios. Um dia super legal. É um tabu, né? Uma criança limitante. Então, às vezes, procurar emprego de sexta pode ser revolucionário. Exato, é verdade. Porque, às vezes, o selecionador, ele tá mais tranquilo. Então, você vai no óbvio, segunda. Na segunda, às vezes, ele tem que atender 60 pessoas no dia. Na sexta tem só Eu acho que procurar emprego é igual fazer regime. Todo mundo começa na segunda. Todo mundo começa na segunda. Mas tá errado isso aí, ó, gente. E é de segunda e terça. É uma loucura. Quarta, mais ou menos. Quinta e sexta, é passarinho voando ali. Não tem ninguém, morto, não tem ninguém.
da agência. Me fala uma coisa. Bom, então você atende todo tipo de empresa? Todo segmento. Desde comércio, plástica, empresa química, logística, fábrica, mercado, hospital, tudo que você imaginar. E qual é o profissional que você tem mais dificuldade de achar? Tem um específico? Ai, tem. Tem alguns. Tem algumas profissões que são muito difíceis de achar. Por exemplo, um soldador TIG. É muito difícil achar. Não faço nem ideia o que é isso. TIG. Achei que era de tigre. Que é isso? É o tipo de solda que ele vai fazer. Então tem soldador sobre cabeça, tem soldador MIG, MAG que é mais fácil, TIG é difícil. Fresador de ferramentaria. Muita coisa. É muito técnico as vagas. Né? Técnico de segurança do trabalho. E depende a época, né? Que tem época que assim, tem ano que, nossa, o cargo tá em auge, depois não tem mais, não tem profissional. Ele acompanha a indústria. Então, por exemplo, a dificuldade hoje de uma indústria metalúrgica no Brasil, automobilístico, enfim, sempre está em crise. E a dificuldade que a gente tem é o jovem, ele não faz mais curso de Senai, ele não faz mais um curso técnico, ele não faz METEC, não se existe mais, não faz um desenho e interpretação de desenho, quer dizer, não se tem mais esse jovem no mercado fazendo esses cursos. O jovem faz o quê? TI. Ele faz outros mercados, videomaker. É um outro nicho que tem abrido no mercado de trabalho diferente, são cargos diferentes. Mas essas empresas continuam tendo essas vagas, que ainda precisa ter profissionais. Por exemplo, costureira. Você não acha costureira. Não acha costureira. É desesperador. Coisa que assim, há 10 anos atrás, gente. Isso é um problema do setor, né? Do setor, não encontra. Você não acha. Por quê? Porque as pessoas não querem mais esse tipo de trabalho. Não quer mais ser costureira. E são profissões que estão ficando cada vez mais extintas. Mas aí, ela está sendo mais extinta. Mas quem é e tem habilidade, é uma boa costureira, ela passou a ser melhor remunerada? Não. Ou não acompanhou? Então é por isso. Então não tem como. Então, uma coisa é você me dizer o seguinte, tá sendo extinto, ok. Mas também, gente, quem melhorou a vida dela. Tá bombardeada de proposta, ganhando bem. Não é verdade. Não, porque o piso não acompanha o piso no Brasil, né? Então nós estamos errados em termos de... Então, porque lá fora não é assim, né? Lá fora, esses cargos são muito mais valorizados. Mas a gente está vivendo uma migração no Brasil também, né? Eu acho que um conceito diferente a gente está vivendo no Brasil. Aonde futuramente vai ser muito mais remunerada essas profissões do que as outras. Porque não tem, você tem demanda. Não, limpeza. Tem oferta, não tem demanda. Gente, vocês querem limpeza. Vocês não acham ajudante geral. Um ajudante auxiliar de limpeza, não acham? É muito difícil você achar assim quem realmente quer, vamos trabalhar. Mas vamos lá, quanto ganha um ajudante de limpeza mais ou menos, o piso? O piso é 1.500. Tá, se você colocar 1.500 um ajudante de limpeza e o cara for fazer alguma coisa na internet, simples, ele ganha muito mais que isso. Sim. Então ele não vai querer, muitas vezes, ele tem ainda mais falando de jovem, né? Uhum. Se ele tem um viezinho ok pra internet... Ele vai preferir a internet porque o dinheiro vem mais fácil. Vem mais fácil. Mas não se tem estabilidade, Mas não tem estabilidade. O que a gente percebe, o gráfico que a gente percebe do mercado de trabalho? Que assim, o jovem ele vai buscando, ele não tem estabilidade, o jovem de hoje, tá? Não tem estabilidade, não busca muito conhecimento, vai beirando o que é mais fácil, o que traz salário mais fácil, enfim. Chega 25 a 35 anos. Aí bate desespero. Não construiu nada. Entendeu? Então, essa é a questão, né? Porque às vezes ele vai começar como ajudante geral, ele vai. Mas ele pode obter uma estabilidade dentro da empresa, fazer curso específico. Evoluir, e ele vai degrau por degrau, evoluindo, até ter um crescimento na empresa. Mas esse jovem fica essa lacuna de 25 a 35 anos, que não se tem aonde assim, vai casar... Casou, precisa pagar um aluguel, aí cai realmente a realidade. Eu preciso trabalhar, o que eu faço agora? E aí é onde eles começam a correr atrás. Entendi. Pra buscar uma profissão. A gente percebe isso, é uma estatística, não que sejam todos as pessoas de 25 a 35 anos, é uma estatística que essa lacuna de profissionais é diferente de 5 anos atrás. Quando eu ia buscar um profissional mudando a curva. Quando eu ia buscar um profissional de 25 anos...
ele já tinha uma estabilidade de 6 anos na empresa, ele já tinha cursos específicos na empresa. Ele entrou com 18. Ele entrou com 18. E ele obteve uma estabilidade, uma qualificação específica na área para poder entrar no mercado. Então, 25 anos já era um profissional. Sim. Hoje, 25 anos não é um profissional. Você tem que ainda dar oportunidade para treinar esse profissional. Para ele se tornar... 25 anos. É. Mas tá empurrando. Então, o profissional de 40 anos está mais valorizado. Sim. Dentro desse aspecto. Porque se eu tenho de 25 que não está preparado, de 40 está completamente preparado, com um cargo um pouco mais efetivo. Não, de 25 tá começando, né? Pois é, o de 40 ele é mais valorizado. E é engraçado também que eu contrato jovem, Tá. a geração do futuro, Sim. né? Ok. Que é um projeto em parceria com uma ONG específico para jovens. E quando você vai contratar um jovem hoje no Brasil, ele é de 14 a 24 anos. Gente, Antes o 24. jovem era de 14 a 18. 18. E Eu não por sabia quê? que era 24. Até 24 anos. Ele pode entrar como jovem na carteira, assinado tudo, e ser remunerado como jovem. Até 24 anos. Ah, então a lei mudou já também. Mudou. Existe uma lei específica de jovem. E o governo fez isso por quê? Porque se entendeu essa lacuna. Entendi. Que o profissional até 24 anos, ele ainda não tem uma formação específica. E aí traz uma série de consequências para a sociedade. Sim. Ele não sai de casa, né? Eu, por exemplo, fui morar sozinho com 19 anos de idade. Esse não vai sair. Não, Vai com 19 30, anos, vai com tá 30. na internet, assistindo YouTube, Exato. jogando Ele videogame. não vai sair de casa. Consequentemente, não está pensando em construir uma família, nem nada. Não. Quer dizer, nós estamos retardando o que antigamente não é errado nem certo. Estamos só mudando hábitos da sociedade. Sim, Talvez por conta do tempo de vida que aumentou, né? Pode ser. Pode ser tudo, também. Tudo pode estar Mas ligado. dá uma agoniazinha, não vou Vamos mas lá. as mães ficam preocupadas. O que vai de mãe na agência? Eu imagino, Não, meu porque filho. 25 anos também televisão. Meu filho precisa trabalhar, fica o dia inteiro em casa. Mas a lei ficou muito rígida. Entendi. Porque na nossa época, gente, tinha nada de registrar. Trabalhava e acabou. Eu precisava, a mãe e o pai tem que trabalhar e acabou. Hoje, é uma dor de cabeça para a empresa contratar também um jovem. Por conta dos pais? Por Não, conta da da lei. lei. Da lei. Ah, tá. Que aí se vai um fiscal, não tá de acordo. E quando você coloca um menor, é a lei do jovem do adolescente. É além da lei da Estatuto do CLT. jovem adolescente. Isso. E aí a gente percebe, por exemplo, às vezes vai contratar um jovem que ele tem 22 anos. Tá. Ele não sabe abrir um Word. Aos 22 anos, teoricamente, já está formado numa faculdade. Mas na nossa época, hoje é uma realidade diferente. E Gente. mesmo que ele esteja formado na faculdade, não sabe mexer no Word. Quer dizer, Eles Eu- dominam isso daqui, ó. Eles dominam o celular. Só. Mas você ir trabalhar numa área administrativa, onde o Excel, um Power BI, é hoje em dia é essencial, o básico. essencial, É o básico. É o básico, é. Eles não Exatamente. sabem. Não tem. Aí você, quando você contrata, você tem que treinar esse jovem a utilizar a ferramenta Word. Era a datilografia da nossa época. É falar. isso. Mas é mesmo a exatamente datilografia, isso. a gente ia aprender fora pra Ah, chegar na empresa. A gente já pagava a pronto. parte a Mas datilografia. É. Eu lembro de aprender datilografia com 12, 13 Eu anos. também. E fica até a dica, né, acho que pra escola, ensino médio, às vezes é um grande curso, dá curso mesmo de Exato. Word, pacote Office. Claro, mas acho que deve ter escola que dá. Sim. Mas são as mais preparadas. Gente, mas isso é assustador. O Outlook a gente tem que mostrar como é. Então a gente começa pelo básico. Isso várias empresas. Né? Não é assim uma empresa, são várias empresas que para treinar esse jovem, você tem que começar ali treinando o que é básico para nós. Mas é um mundo diferente, é uma geração diferente, onde não tem certo e errado. Tá. É que a gente, claro que a gente tem o hábito de comparar, Sim. né? Por causa que a Normal, nossa geração normal. foi uma outra época. Foi. Mas, assim, é uma geração que também a gente tá tendo que se adaptar. A mesma maneira que eles têm essa dificuldade, né? Que pra mim é gritante no pacote Office. Mas eles têm uma outra habilidade Atividade com outras coisas. com outras coisas, né? Por exemplo, ele consegue trabalhar num computador com 50 telas ligadas e responder todo mundo em 2 minutos. Coisa que pra mim catar um WhatsApp, um Skype, um e-mail vindo, gente, opa. Eles Pera têm aí. essa facilidade. Então tem pós e contras em todas as gerações. Eventualmente não sabia mexer no Excel, mas ele edita um vídeo.
Ponto. Editar um vídeo, gente. E edita um vídeo em 1 minuto. Não é editar um vídeo, ficar lá, gente, eu vou editar um vídeo, eu fico 3 horas, 4, não tenho paciência. Em 1 minuto eles conseguem fazer. E aí entra o teu papel de RH, pra adequar essas pessoas, né? E ver que essas mudanças, como é que vocês podem ajudar. E inclusive mudando esse profissional. Porque às vezes a gente contratou um jovem para entrar numa área administrativa. Você vê que é um jovem que ele é muito bom na área de vendas, de marketing, de endomarketing. E aí você vai migrando também, colocando ele em outro lugar. Ó, ele é um bom profissional, mas às vezes nessa função específica não é a carreira dele. E o profissional de RH, ele consegue ter esse feeling de identificar se o profissional, ele é apto ou não para aquele cargo. Existem testes para isso também, né? Vários testes, né? Nossa, eu amo teste, tá? Muito bom, amo, sou apaixonada. Ele mostra a tua personalidade. Total. Às vezes a pessoa é incrível, mas ela tá na área errada e ela não flui, aí o empregador acha, não, vou mandar embora porque essa pessoa não flui e perdeu um super profissional. E isso acontece com todo mundo. Se todo mundo aplicasse teste psicológico, você já consegue identificar o básico de um profissional. Até quando você olha o profissional, enfim. Existe, às vezes, vai contratar um balconista. Para você contratar uma pessoa que vai atender, ela tem que ser um profissional de comunicação. Tá. Né? Tem que ser um profissional extrovertido. Tem que gostar de gente. Ponto. Aí, o que acontece muitas vezes? A empresa precisa contratar, a loja precisa contratar ali no balcão, uma balconista, tudo. Não faz um teste, é uma pessoa extremamente introvertida e uma pessoa que não é comunicativa, ela é planejadora. Você acha que essa pessoa vai atender bem o cliente? Sorrindo, dando um abraço no cliente? Jamais. E aí a pessoa se sente cada vez mais frustrada estando ali no balcão porque ela não nasceu pra isso. Isso não tá nela e não tem o que é certo e errado. Simplesmente ela é uma pessoa mais planejadora, às vezes numa área financeira, numa área contábil, ela vai voar. Numa área de balcão ela não vai. Aí você vai ser atendido num balcão, você é mal atendido. Nossa, que absurdo. Que mulher grossa, fui mal atendida. E foi mal atendida porque muitas vezes é um profissional que tá num cargo errado. Exato. E não que ele é bom ou mau profissional, mas... E aí a falha é dos dois lados. Dos dois lados. Do RH. Do RH e do profissional também. Porque ele tá lá por quê? Porque ele precisa. Mas também tem que buscar. Mas é muito fácil. Eu vou ligar pra... muito fácil. Tem um médico que eu sempre vou, que a recepcionista dele é exatamente assim. É muito doido. Não gosta de trabalhar? Não, ela é muito mal-humorada. Ela tá no cargo errado, viu? Fala pra ela. Você veio aqui por quê? Teve um dia que eu cheguei lá e ela riu. Eu falei, meu Deus. Aí eu ri, falei, nossa, você tá bem hoje. E aí outro dia eu encontrei com pessoas conversando. Chegamos à conclusão que eles vão no mesmo médico. Aí eu falei, vocês gostam? O médico a gente ama, mas a recepcionista não dá. Olha, tá vendo? Ela é unanimidade. Eu total. Eu falei, gente, ainda bem que não sou só eu. E a mesma coisa colocar a gente, né? Porque nós três somos totalmente comunicação, extrovertidos, colocar enfim. sentadinho pra fazer uma coisa. Nossa, numa área contábil. Deus é número. Eu não consigo. Jamais. Esquece. Jamais. Mas E eu perfil. nunca fiz também. É perfil. Eu nunca fiz. Eu tive que fazer. Eu tive que fazer. Você monta mim. Eu fiz um curso. Psicologia, não existe matemática. Sabe qual? O único curso dentro da psicologia que é relacionado à matemática? Estatística. Igual na publicidade. Então, eu peguei DP. E eu também. É o único. Então eu já fiz uma faculdade pra fugir de matemática. Aí chega lá com uma estatística. Não, aí eu montei uma empresa que eu tenho financeiro. Exato. Eu preciso aprender matemática. Pelo menos o básico, né? Pelo menos o Você básico. precisa. E tive que aprender. Nossa, mas não é pra mim. Eu vejo ali. E é engraçado quando você vai ter na empresa, as coisas vai crescendo, que aí você vai ter nos setores, né? Sim. Então a minha área específica é setor de RH. RH tem o quê? Treinamento e desenvolvimento, tem departamento pessoal, tem área de recrutamento e seleção. Enfim, hoje eu tenho área de faturamento, financeiro, enfim. E aí você entra na seleção, no comercial, é uma festa. Ainda mais seleção. Seleção é pessoas. Sim. Seleção, ela tem que ter empatia, ela tem que ter, pelo menos assim, um olhar pelo próximo, tem que se colocar no lugar. A gente atende candidato que quando ele leva um currículo porque muitas vezes é um pai de família, que precisa pagar uma conta, que precisa pagar um aluguel, que tem filho pra criar. Então ele não sai de casa feliz. Nossa, hoje eu vou entregar um currículo. Muito pelo contrário, ele tá com uma baixa estima, né, devido à situação que ele tá vivendo. E aí eu sempre falo pra seleção, né, que quando olhar um currículo é um sonho.
É um sonho de uma casa própria, de um carro alugado. De uma vida. De uma vida, um sonho de poder proporcionar uma faculdade pro filho. Então a seleção festeja quando chega, atende. Vai pro DP, a coisa começa a ser mais séria. Certo. Porque é folha, é rescisão. Quando vai financeiro e faturamento, você já entra no nem só. E é engraçado você ver isso dentro da empresa, Que legal. porque são setores. E não adianta eu colocar um comercial dentro de um financeiro. Não. Imagina, ele vai colocar o pingo errado. Hoje vai estragar o financeiro. Exato. Não, ou em vez de pagar 1.000, vai pagar 10. Ou vou matar Não, ele lá né? dentro, né? Não tem atenção. Não tem. Então é muito legal você ver essa dinâmica. E quando eu vou visitar indústrias também, é engraçado você ver na produção. Então tem produção presente. Se você tá no setor de embalagem, ali na linha final, é um pessoal que conversa mais, é um pessoal mais alegre. Tem tempo pra isso. Agora você vai numa área que é tem que operar um torno automático, a pessoa ali é mais séria. É Perigoso. E até na fábrica, é engraçado você ver essa dinâmica das pessoas, né? Você consegue identificar. Mas é isso que você gosta. O olho brilha. Gente, hoje tá brilhando. Eu ia falar isso, tá brilhando. Eu sou apaixonada, gente. Que bom, apaixonada. você faz o que você gosta, Eu né? faço o que eu amo. Não, isso traz Você uma fez autoridade. um teste perfeito, ó. Fiz. É isso. Não, isso traz uma autoridade absurda pra você, né? Sim, Mas, assim, não só como empresária, mas com pessoas, sim. né? Então, normalmente você bate o olho Bom, como psicóloga, você já analisa a criatura naturalmente, Sim, né? automaticamente. Gente, já olho, tô ficando com raio-x. medo. Aí, É bom, como é bom. empresária, ela já tem o feeling todo tal. E aí, com essa gestão de pessoas, com essa história dia a dia com pessoas novas e lidando com a esperança das pessoas, com o sonho, isso te traz um conhecimento absurdo de Sim. causa para você já saber exatamente o que falar para cada empresário, perfil de pessoas que você pode levar. E como é que você carrega esse seu conhecimento todo na sua vida, Gé? Porque assim, a gente às vezes casa de ferreiro espeto de pau, né, Sim. meu? Então, assim, no dia a dia, na sua vida social, você fica analisando as pessoas, você olha para as pessoas, tem um sonho ali e tal. Porque é natural o seu, não? É natural. Mas eu deixo meio de lado. Que bom, Mas né? não é intuitivo já? Não, assim, você avalia, né? Eu vou sair, na hora que você olha, já é. Exato. não tem E ainda como. mais eu que lidou com pessoas o tempo todo, já tenho, igual, quando a gente se conheceu, já teve uma conexão. Foi. É automático. Então você faz essa análise, mas você deixa assim, meio de lado. Não é uma coisa assim, eu tô muito tempo já na área. Então não é uma coisa assim que, nossa, eu levo isso, eu avalio. Então é uma coisa muito automática. Tá. Né? Inclusive, assim, eu tenho um perfil de ir conversar com a pessoa, sentar, eu já sei a história inteira da pessoa em 30 minutos. Quando eu conheci você, Pode resumir. você é uma viagem igual eu, É isso. né? Então, isso já é minha característica, já tá no meu DNA. Mas acho que isso é inerente a ser psicólogo. É Eu acho que isso é de indiferente. quem gosta de gente. Gosta Exatamente. Pessoas que gostam de Humanas, pessoas. humanas. Porque quando você vai conversar com uma pessoa que você gosta de pessoas, você tá apto a ouvir. Em 5 minutos, você já saca com ela. Quem Sim. trabalha na área comercial, eu sempre falo isso quando eu falo sobre comercial, o comercial ele vende muito mais ouvindo do que falando. Uhum. Porque você vai se adequar, não adequar o discurso, vai se adequar à pessoa. Se o produto é bom, você vai vender de fato. Tá? E você gosta de pessoas, então é mais fácil. Sendo psicóloga, deve ser muito melhor para você, muito mais fácil de analisar. E eu acho que assim, isso é o que você falou, cada macaquinho no seu galinho tá perfeito. Agora, dentro da tua empresa, nós mudamos o perfil de profissionais, concorda? Uhum. Você recebe muita demanda para buscar profissionais de determinados trabalhos intelectuais? Chegou já a receber isso? Porque nós estamos vivendo hoje, eu estou vendo, como nós trabalhamos em comunicação, a gente frequenta agências de publicidade, áreas de marketing de clientes e tal, e uma das coisas que eu mais ouço de diretores de marketing de grandes empresas, inclusive multinacionais, cara, como é difícil buscar alguém que a gente analise que tenha uma adequação intelectual para a minha área. Eu falo, mas como assim, uma adequação intelectual? É uma pessoa que possa pensar lá na frente, que tenha uma visão de brand, de marketing, de conteúdo e tal. Eu falei, pô, mas você quer... Não, existe profissionais, existe Assim, muito. mas eu acho que é muito específico. Mas é uma solicitação nova. Esse é um profissional novo no mercado. Você já passou por isso? Já. E é difícil mesmo? É difícil. É difícil, igual.
eu vou buscar, por exemplo, a gente trabalha com várias ferramentas de busca de profissionais. Então hoje você ir lá buscar um videomaker. Há 2 anos atrás, não tô falando distante. Agora, né? Não tinha videomaker. A função não existia. Não tinha nas buscas de sites. No mercado, também mudou muito. Aí hoje você vem uns 50 mil. Então, mas busca de videomaker. Mas um bom videomaker não vira empreendedor? Vira. Mas não. Não, é uma dúvida que eu tô só... Não. Não? Eu não, assim, ele pode até ter, mas ele não se torna um bom videomaker. Porque, assim, porque às vezes ele é bom no videomaker, não é bom pra ser empresário. Exatamente. Tem isso. Porque o empreender, você nasce. Sim. Né? Eu sou psicóloga, enfim, a gente quando avalia comportamentos, avalia ali uma criança, você já vê quem é líder de criança. Desde pequeno. Você vê a criancinha lá que já tá mandando, já tá orquestrando, já tá com a galera em volta, vamos fazer, já é a cabeça. Você vê desde criança. O líder, ele nasce, né? Ele nasce líder. E quando você vai, tem videomaker igual, às vezes eu contrato também, mas nem sempre ele é o empreendedor, ele é o videomaker. Mas eu acho que deve ser difícil um videomaker ser empreendedor, pelo que você tá me falando agora. Sim. Porque é uma profissão introspectiva. Tá lá de gravando. atenção, né? Não, você tá gravando, é de muita atenção. Talvez ele não é uma pessoa para tocar todo o negócio. Porque quem é empreendedor, ele tem que olhar o todo. Eventualmente pode ser, faz sentido. Mas assim, áreas intelectuais, né? A gente, por exemplo, não foge muito aí do que eu preciso. Eu tenho um departamento pessoal. Tá. E hoje, cargos de departamento pessoal precisa ter uma bagagem, um conhecimento intelectual que é imensurável. Que assim, ele tem que ter conhecimento com e-social, com DCT Web, com ferramentas técnicas que estão sendo utilizadas hoje. E hoje o governo, ele fiscaliza as empresas tudo online. Então, se esse meu profissional, ele não ter a habilidade intelectual, eu levo multa. Uau. Vem a multa automática hoje em dia, porque se ele faz algum lançamento errado... Como é que mensura isso? Então, você não tem, eu tô tendo que treinar. Nossa. Eu tô tendo que treinar, eu pago curso pro profissional, eu pago curso pra qualificar. Hoje eu tenho uma profissional que eu busquei no mercado, que inclusive é do segmento. Tá. Ela tem uma bagagem, mas mesmo assim, você tem que pagar curso. E lançou agora tá lançando o FGTS, que vai ser online. Tá. Que não era, começo do ano vai começar a ser obrigatório. Então a minha equipe já tem que saber tudo do FGTS antes de lançar. Porque eles lançam, passa 6 meses, não tá adequado, vem multa. Tem que entender antes de lançar. Antes de lançar. Olha isso. E aí estudar, o profissional não quer estudar. Entendi. O profissional, ele só é o DP. E tudo bem, vida ele não segue. quer buscar. E a mesma coisa acontece isso com a minha área, como uma área de marketing. Exatamente. Então, uma área de marketing, a pessoa ela tem que saber a ferramenta, não sei se é um Canva. Sim, tem que saber. Photoshop. Photoshop, Quem que tem curso de Photoshop hoje? Porque eu não vejo. Eu fui buscar videomaker, eu quase não achei. E aí você paga uma fortuna para um cara que fala que sabe fazer e não sabe fazer. E não sabe fazer. Ele te engana. Exatamente. Uma outra profissão que nós, na Real Play, até pouco tempo estávamos sofrendo muito, é buscar um profissional que trabalhe nas redes sociais. Tráfego. Que mergulhe nisso, né? Porque o que você encontra é um monte de gente que fala que sabe, só que acontece que faz um cursinho de 20 horas, não presta atenção, porque é tudo curso online, e aí um monte de gente fala que agora é profissional de tráfego. Só que a gente vai, Só que aí quando você vê o trabalho, você fala, gente, você não é profissional de tráfego. Não é profissional. Mas acontece com vocês, na área de vocês, como várias outras empresas. Sim. A gente percebe essa dificuldade da falta de habilidade intelectual. Isso a gente percebe. Mas são profissões novas, né? São profissões novas. Eu acho que também tem um tempo de maturação. Mas o DP não é novo. Pra peneirar, né? Não, o DP não. Em vários cargos, assim, que a gente percebe. Por exemplo, liderança. É difícil hoje você achar líderes, no geral, não em específico no setor, que o líder ele tá muito conectado à cultura da empresa. Exato. É muito difícil. E romper cultura empresarial é muito difícil. E o líder, se ele não tá alinhado com a cultura, com o propósito do dono da empresa, ele quebra uma empresa. Você sabe que eu sempre... Quando eu idealizei a Real Play, eu idealizei... O primeiro movimento da minha cabeça era para ser uma plataforma de aprendizado, de aulas para as empresas de marketing de rede, sabe?
E aí eu fui falar com várias. E aí eu falei, cara, eu tenho um ouro na mão pra vocês. Elas nem tinham. Quem tinha era uma americana, só que vinha lá dos Estados Unidos, mas não tinha nem conteúdo. E aí eu falei, eu tenho tudo. Por quê? Porque eu sempre achei muito bizarro que nessas empresas as pessoas viram líderes automaticamente por conta do número de vendas que elas fazem. Tá. Então o perigo da empresa quebrar é absurdo, porque elas colocam toda a responsabilidade de liderança e de gestão de equipe nas mãos de uma pessoa que nunca trabalhou com nada disso. E vendia cosméticos e ela, por sorte, conseguiu um monte de gente na rede dela ali e ela virou líder. Olha. E aí eu falei com algumas empresas sobre isso e eles falaram, não, mas isso funciona há séculos. Então, mas olha que interessante. O churn, né, o turnover nessas empresas é absurdo. A gente já fez vários e vários conteúdos para empresas nesse segmento para retenção de revendedoras por conta da desistência delas em não ficar mais nas empresas. Por quê? Porque elas não sentiam confiança na liderança. Então, se a liderança não está alinhada à cultura e ao propósito... Mas então, dentro disso, aqui tá. É o sistema de meritocracia que está errado. Sim. Né? Porque eu já, como líder de várias áreas comerciais, às vezes você promove um excelente vendedor que vira um péssimo gerente. Exatamente. E um vendedor que é mediano vai vir um gerentaço. Porque, Exatamente. na verdade, vender para ele era ok. Mas ele gostava mesmo de pessoas. De ficar gerindo, ajudando, sabe? E o reconhecimento, né? Reconhecimento. E acho que mudou uma coisa que mudou bastante, que quando você falava com aquele rapaz é diretor. O diretor virava e mexia, ele fazia alguma coisa, mas ele era visto como um cara que só tomava decisões. Hoje o diretor, se ele não pôr a mão na massa, ele está no lugar errado. Tá no lugar errado. Porque assim, o diretor, ele não tem que só dar a ordem, ele tem que ajudar a fazer, ensinar a fazer. Um bom diretor, ele prepara o próximo diretor. Tanto é que hoje, assim, faz 10 anos que eu tenho a Moderna Emprego. Eu tô num processo na minha empresa de dentro para fora. Tá. Depois de 10 anos. Olha só. Veio uma pandemia onde, assim, a gente teve um corte, mexeu tudo, perdi vários funcionários. Imagino. Uma grande rotatividade, até começar a ter o pessoal. E eu comecei a ter que olhar para dentro. Geralmente fala que a motivação é de dentro para fora. Exato. Eu tô vivendo um processo na minha empresa de dentro para fora. Porque se eu não cuidar do interno, eu vou perder meus clientes. E hoje a gente chegou num processo que, assim, a gente quer vender, a gente quer expandir, mas é olhar para dentro primeiro. Para continuar atendendo bem, com qualidade, para subir mais um degrau. É isso. Você sabe que a gente fez uma ação super grande para uma empresa gigante aqui do Brasil de telemarketing, um ano atrás. E essa empresa, ela nos procurou porque ela falou o seguinte, olha, eu tenho mais de 20 mil funcionários e eu não consigo olhar para eles de uma maneira inteligente. Tipo, a gente não tá conseguindo. A rotatividade é absurda. E a gente acha que a gente tem que fazer alguma ação de dentro para fora mesmo, mas a gente não sabe exatamente o que é. Como que vocês podem nos ajudar? A gente falou, olha, a gente é focado no público feminino. Não tem problema, 80% dos funcionários deles eram mulheres. Uhum. O que a gente pode fazer é tentar entender aqui dentro da Real Play por que tá existindo tanta rotatividade. E aí eu combinei com eles o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você traz essas mulheres para dentro da Real Play, a gente fica um mês fazendo um trabalho com elas. Então, fazendo palestras aqui dentro da plataforma, batendo papo, fazendo mentoria, fazendo um monte de coisa. E aí eu coloquei todas as nossas especialistas para trabalhar. Quase todas. E aí, lá do RH da empresa, eles falaram pra gente assim, olha, eu quero que vocês façam palestras sobre produtividade, sobre finanças, sobre liderança. A gente falou, ok. E o que elas querem ouvir? A gente não sabe, a gente não perguntou. Então eu gostaria que vocês também perguntassem para elas o que elas querem ouvir, porque a gente tem mais de 30 assuntos aqui e dá pra gente destrinchar isso de uma maneira muito legal. É um mês de trabalho. Tá legal. Então eles mandaram um questionário para essas pessoas, as pessoas responderam. Então
vieram várias respostas lá de assuntos que elas queriam ver. Queriam saber sobre liderança e produtividade, mas também queriam saber sobre maquiagem, sobre vários outros assuntos. Terapia, e queriam falar sobre relacionamento. E aí, eu vou contar essa história porque é muito legal você entender isso como uma psicóloga. Olha que interessante. A gente abria salas dentro da Real Play, como se fosse um meeting, para as pessoas se cadastrarem nas palestras que elas queriam participar, nos encontros, vamos dizer assim. Não era uma palestra, era um encontro. E cada encontro durava de 40 minutos a 1 hora. Aí a gente viu que muitas mulheres pediram o assunto relacionamento. Então a gente abriu falando sobre ciúme, sobre um monte de coisa, mas a gente abriu também falando sobre relacionamento abusivo. Então 10 sinais sobre relacionamento abusivo. E normalmente, como elas tinham, a gente preparou essa ação um mês antes de ser o mês próprio. E aí elas iam se cadastrando, cada dia se cadastravam em alguma, ia bem de leve, assim. Quando a gente abriu o relacionamento abusivo, cabiam 1000 pessoas na sala. Lotou em 2 horas. Olha, já é o sinal. É evidência. Eu entrei em contato com o RH e falei, tem um problema muito sério aqui dentro. São 1000 pessoas. Aí a mulher do RH falou pra mim, você consegue abrir outras salas desse assunto? Eu falei, consigo. A gente abriu 5 salas. Todas lotadas. Todas. Aí as mulheres conseguiam falar com a gente em câmera. Então a gente colocou algumas psicólogas para falar sobre esse assunto. E aí eu, como já passei por um relacionamento desse, eu falei, a gente não vai fazer palestra, a gente vai bater um papo. Eu vou começar falando sobre o que eu passei. E se elas forem se identificando, elas vão falando. Jéssica, foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Olha. Por quê? Porque a gente falou para 5.000 mulheres. Essas 5.000, assim, quase 5.000, 4.900. Tipo, não tinha ausência nas salas. E essas mulheres começaram a relatar. Eram mulheres de classe bem mais baixa, sabe? E elas falavam, praticamente todas ali, que estavam vivendo um relacionamento abusivo. E algumas falavam, eu sou ameaçada na hora que eu saio de casa e na hora que eu volto. A outra falava, eu durmo com meu marido do lado com uma faca embaixo do travesseiro. A outra... Então, e o meu chefe tá me pedindo produtividade, eu não tô conseguindo produzir e eu estou com medo de ser mandada embora. Só que se eu for mandada embora, a minha situação vai piorar ainda mais porque eu vou ficar dependente financeiro do meu parceiro. Então, quando eu fui falar com o RH, eu falei, gente, não é só trocar o profissional, é você entender esse profissional. Escutar. Ouvir. Você falou isso no começo. E saber entender o que eu posso fazer para ajudar vocês, entendeu? Só que a gente entende que uma empresa de 20 mil lá é muito difícil, né, Gé? E aí, só que com tudo que você falou hoje aqui, eu entendo que, assim, a empresa também, ela tem que saber crescer, né? Sim. Pra ela saber adequar. E ela tem principalmente que valorizar as pessoas. E isso, pra mim, é o fundamental. A gente vive uma geração hoje que valorizar o ser humano dentro da organização é o primeiro pilar. É o primeiro. Pro crescimento, para ela buscar faturamento, para crescer no mercado de trabalho. Se ela não tem as pessoas satisfeitas dentro do ambiente de trabalho, ela não vai conseguir o resultado. Não tem como, né? Não é mágico, é ser humano. Não é que a pessoa pode trabalhar o dia inteiro, produzindo o dia inteiro, se ela chega em casa, ela está sendo abusada. É impossível. Não consegue. Mas aí, os recursos humanos, normalmente, né? Independente de ter 100 funcionários ou 20 mil, você vai ter o recurso humano do tamanho da sua empresa. Né? Você não vai ter 2 pessoas tomando conta de 20 mil. Quando se detecta algo assim, independente de nesse caso, abusivo ou outras coisas tal, as empresas, elas param, elas olham para esse funcionário e vão dar esse devido apoio ou preferem trocar a peça? Porque uma vez eu ouvi umas máximas que era assim, hoje em dia é mais fácil ou é menos custoso para o business você trocar a peça do que você enfatizar em cima dela. Então, depende, eu acho que o momento da empresa. Tá. Eu acho que isso é muito relativo. Às vezes a empresa está no momento que ela precisa de resultado. Imediato. Todas as empresas estão nesse momento. Pós-pandemia. O imediatismo é presente. E isso, você contratar um funcionário há pouco tempo e ele já ter um problema, isso é um problema para a empresa. Seguramente. E a empresa, assim, ela tem que olhar como um todo. Ainda mais quem é ali, um empreendedor, ele não vai olhar
esses pequenos detalhes, mas o RH sim. Agora, se é um profissional, se a empresa tá num outro momento, onde ela já tá num nível estabelecido, ela quer um crescimento, ou ela quer manter os clientes, ela vai ter que olhar para dentro. Então, eu acho que é muito relativo o momento da empresa junto com o momento do profissional. E muitas vezes é um profissional que ele já tá há 5 anos na empresa, poxa, ele tá passando por um problema agora, é diferente. É um profissional que ele entrou já com um problema e a empresa tá no momento que não é viável. Porque assim, às vezes a gente fala muito sobre isso, pior do que você contratar errado é você demorar para demitir essa pessoa. Exatamente. Eu sou adepta dessa frase, assim, porque, eu também. Não, porque pra pessoa também é uma sacanagem. Sim. Porque tá na cara que se ela não vai desenvolver um trabalho bom, ela também não vai evoluir na empresa. Não vai evoluir. E o tempo é dinheiro. Sim. Tempo é precioso. É que existem grandes corporações, existia muito tempo atrás, hoje talvez menos, principalmente na área de comunicação. Eu passei numa Globo, numa Abril e tal, e eu via que as pessoas entravam e aposentavam ali. E eventualmente, quando ela aprontava alguma coisa, trocavam de setor. Mas não vai muito. Embora. Sabe, uma coisa louca. Sabe onde sempre foi assim? Banco sempre foi assim. As pessoas ficavam a vida inteira, anos. Hoje você já não vê. Hoje, por exemplo, vai... Isso eu acho uma evolução. Eu também acho. Eu acho uma evolução isso. Que bom, né? Não, porque é verdade. Mas ele fez uma coisa super errada. Não, então vamos tirar ele do setor A. Vamos deixar ele... Vamos colocar ele na geladeira. Vamos na geladeira, era o termo que se falava, né? Era isso mesmo. Ele continuava fazendo coisa errada. E hoje já não tem mais... Já não tem mais isso. Não dá, tchau. O mercado de trabalho, a dinâmica do trabalho mudou muito. Mudou. Muito. E uma coisa que você deixou muito claro aqui para nós, pelo menos, com certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, é assim, a importância que um departamento de recursos humanos tem hoje é fundamental para as empresas crescerem. Exatamente. Porque nós estamos vivendo uma evolução social, né? Nós falamos aqui de faixas etárias que estão se mudando por conta do ser humano estar vivendo mais. Nós estamos retardando algumas coisas dos jovens, né? Ele demora mais para ficar maduro, talvez, ele busca a vida dele com mais idade. E os recursos humanos tem que estar muito atento a isso, porque tudo vai passar pelo recurso humano. Tudo. E para a empresa, hoje quando ela contrata, né, se ela vai contratar a Moderna Emprego, qualquer agência de emprego, a gente é uma ferramenta e a gente traz a solução para a empresa. Porque o problema da empresa é a nossa solução. Sim. A gente trabalha com pessoas todos os dias, a gente está muito antenado no mercado, no mundo de profissionais, o que está contratando, o que não. A gente ajuda, inclusive, a gente faz várias campanhas junto com as empresas que são parceiras. Por exemplo, agora a gente está vivendo a campanha do Novembro Azul, para falar da importância. Então a gente faz palestras gratuitas. Vocês vão às empresas? Vamos nas empresas. Tá. Mas... A gente foi nas empresas, a gente fez uma campanha de setembro, outubro e novembro. Tá. Então a grande maioria das empresas nesses 3 meses tem CIPAT. Que é o amarelo, rosa e azul. Isso. Tem CIPAT, tem eventos. Então a gente vai... com as empresas que são parceiras, a gente faz palestras gratuitas. Tá. E leva enfermeira para fazer o autocuidado. Isso é uma maneira também de valorizar o profissional, de a gente estar levando o conhecimento para esse profissional. Trouxeram algo para mim, né? Sim, e para a empresa é ótimo, porque ela não precisa onerar, porque a gente vai gratuito, a gente já tem esse valor agregado dentro da Moderna. Né? Quando por exemplo, mês de março, que é o Dia da Mulher, a gente faz campanha. Então a gente faz milhares e milhares de campanhas o tempo todo para estar inovando também para os nossos clientes. Sim. A gente já tem um perfil assim, a agência de emprego, ela é arcaica, né? Eu falei que é de 1800 de bolinha. E eu entrei num mundo muito assim, geralmente a grande maioria, quem tem agência já é muito antigo, assim, sabe, conhece, é da época onde você catava a gente, você ia de van contratar o povo. Vamos entrar na van e vamos contratar. Ou o filho, ele herdou e ele continua. Né? É difícil, geralmente, uma pessoa mais jovem ter uma agência, porque é um mundo super técnico. E eu entrei nesse mundo, me apaixonei por esse mundo de agência. E eu venho fazendo grandes assim, transformações no mundo de agência de emprego, no mundo de RH. É porque você entrou com a sua criatividade. Sim. Com outros olhos. Com a sua visão humana. Quebrou paradigmas. Sim. E até para buscar candidato. Eu fui uma das pioneiras a começar a postar, fazia layout, tem um setor de marketing para divulgar vaga. Então, na minha época, divulgar vaga
eu contratava, às vezes, até hoje existe, você vai no interior, às vezes no Nordeste, você contrata um cara andando de bicicleta e tem a caixa de som. Vagas de empregos, temos oportunidades. Isso existe ainda em algumas regiões. Mas anos atrás era comum, você divulgar vaga em rádio. Antes as pessoas ouviam FM, aí a gente divulgava, pagava pra pôr. A gente tinha o jornal, gente, jornalzinho amarelo. Não sei se vocês lembram desse jornal. Páginas amarelas. Lógico. A gente divulgava, precisava de caldeireiro. O Estadão no domingo era desse tamanho, a partir a gente divulgava. E olha pra você ver a dinâmica do trabalho, como ele mudou. Hoje eu faço um layout da vaga, eu tenho uma vaga de caldeireiro. Eu faço e coloco nas redes sociais. Pronto, no aparece. Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Resolve. O LinkedIn é fantástico. Resolve. Para a área profissional. O LinkedIn, ele é uma bênção. Nasceu pra isso, né? Para a área profissional. Então, hoje, assim, eu divulgo, tem visualização que eu tenho, mais de 300 mil pessoas viram um layout. Imagina o tanto que isso não propaga e é gratuito. E o candidato ainda, né? Vai na empresa. Então, antes eu tinha que divulgar, ficar ligando pro candidato, hoje não precisa mais. Mas aí a tecnologia nos ajudou. Nos ajudou muito. Nossa, a divulgação de vaga é formidável. Eu tô encantada com você, mais ainda. Não, assim, mas assim, é muito... A gente vai ter que terminar, porque a gente já passou do nosso tempo. Uma hora a gente vai ter que parar, né? Também que tem feriado amanhã, vamos continuar. Gente, estamos gravando na terça-feira, que antecede o feriado, dia 15 de novembro. É verdade. Você tem algum conselho? Eu sempre pergunto de conselho, porque assim, eu acho que você já traçou um caminho muito legal, né, Jé? Você já chegou num lugar muito legal. A Moderna, ela tem uma autoridade absurda. Você, à frente dela, obviamente. Você mostrou ainda que o ser humano que você é. Que legal que você tem esse cuidado todo. E também dos desafios que você mal contou, mas enfim. Uma outra oportunidade eu conto. Tá. A gente já tem que fazer outro. A gente entrou muita coisa pra conversar. Muita coisa. Bom, né? O meu mundo de RH é muito, né? Muita coisa. Extenso. Então eu queria que você desse algum conselho para as mulheres empreendedoras que estão começando ali nos seus negócios e estão, mas eu tenho muito desafio, vai ser muito desafio, não sei o quê, eu tenho medo e tal. Como que você superou isso primeiro? Ou assim, o que você poderia falar para essas mulheres? Que bem-vinda ao meu mundo, bem-vinda ao empreendedorismo feminino. A gente está no mês de novembro, onde se comemora o empreendedorismo feminino. E não é o primeiro desafio, vai ter milhares de desafios. A cada degrau é um desafio. Eu sempre penso assim, cada degrau que eu subo, eu desço 2. Eu respiro e continuo subindo. Mas continua subindo. Continua subindo. É olhar pra frente, é não se importar com opiniões negativas que vão vir, seguir o propósito. Eu acho que assim, se você tem um propósito muito bem traçado, se é isso que você almeja na sua vida, continue. Mesmo vindo obstáculos, desafios, mesmo quando você acha que não é possível. Eu acho que tem um Deus acima de tudo, que está no controle. Sim. E que olha, assim, eu acredito, né? Então sempre olho, eu acho que todos os desafios que vêm e os desafios nos transformam em pessoas melhores, em mulheres melhores. Seguir em frente. Seguir em frente. E assim, eu não posso deixar de falar do seu quadro, que vai começar agora na Real Play. Profissão Sou apaixonada pelo meu quadro. Eu também. E assim, você sempre teve vontade de entrevistar outras mulheres? Porque o seu quadro, ele é um quadro de entrevistas, né, Jé? Você sempre teve vontade, esse sonho de fazer isso? Então, Rê, quando veio o convite, eu me senti muito privilegiada. E o que me fez despertar, assim, de querer realmente fazer esse quadro, primeiro porque é algo que eu vivo. Tá. Eu trabalho com profissões, conheço milhares de profissões no dia a dia. Então isso é algo que se conectou muito com o que eu vivo no dia a dia. E também por ser um desafio. Eu acho que foi algo assim que veio num momento muito oportuno da minha vida. Sim. E onde eu tô buscando desafio, coisas novas, coisas que tem a ver sim com o meu mundo de RH, mas que de alguma forma me tira ali da zona de conforto. Exatamente. Então, pra mim, foi muito de encontro com o que eu tô buscando hoje. Não, vocês vão se apaixonar. Perfeito. A Jéssica é incrível. E ainda o primeiro quadro foi maravilhoso. Assim, a gente riu muito. Vão ter as ceninhas dos bastidores. Sim. E
você é um doce, já. Tô mais encantada agora. Mas a gente vai ter que fazer uns treinos aqui, né? Vamos. Mas eu queria te pedir mais uma coisa. Você falou para as mulheres que estão iniciando no empreendedorismo, que vão começar a empreender, ou estão começando a empreender. Agora, você tem uma agência, né? Sim. Focada em RH e tal. Que conselho você daria? Porque a nossa audiência também já tem grandes empresárias. Sim. Mulheres que já têm as empresas dela, com vários funcionários, e outras pessoas que talvez a empresa não é dela, mas ela é CEO dessa empresa. O que você deixaria de recado para elas? Como é que, assim, que olhar que essas empresárias que já possuem a empresa ou são CEOs de empresas, que olhar que você acha que ela deveria ter para o RH da empresa dela? Com certeza, assim, ela ter o olhar que o RH hoje é a essência da empresa. Olhar hoje para as pessoas dentro da empresa, fazer eventos, desenvolver, treinar pessoas, é o que vai fazer essa empreendedora reter os novos talentos, como os talentos que já estão dentro da empresa. Então, acho que assim, investir no RH hoje é a maior estratégia que ela pode fazer para a empresa dela. Acho que é um recado tá dado, né? E aí você pode contratar uma empresa como a sua para auxiliar o RH. Exatamente. Contrate a Moderna Emprego. Moderna, gente. Bom, nós temos todas as soluções focadas em recursos humanos e em pessoas. A gente percebeu. Jé, obrigada, Só meu posso amor. agradecer. Obrigado, foi uma aula aqui para nós. Foi uma aula. Sim. Espero que você tenha se divertido contando as suas histórias. Contou pouco, né? Contou pouco, muito pouco, mas calma. Mas teremos outras oportunidades. Com certeza. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Um beijo. Beijo. Linda. Tchau, tchau. Ah, é pra falar tchau pra lá. Era pra dar tchau? Ah, eu não dei. Tchau, gente! Mãe! Mãe!